Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo Santos, sou Master Black Belt certificado e sempre venho falar com vocês sobre Lean Six Sigma. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto vídeo da série sobre as 7 ferramentas da qualidade. Então, aqui nós já vimos, né, quais são as 7 ferramentas da qualidade criadas ali, né, ou agrupadas pelo Kaoru Ishikawa. Hoje a gente vai falar sobre gráfico de Pareto. Me arrisco a dizer que é a ferramenta mais usada em projetos Lean Six Sigma, tá? Apesar desses projetos serem super famosos por usar estatística, mas eu me arrisco a dizer que a ferramenta mais usada nesses projetos é o gráfico de Pareto. Desde definir um projeto, né, o problema do projeto, até na parte de medição de intensidade de causas, depois lá na parte de antes e depois, mostrar que o projeto trouxe melhoria e assim por diante, tá bom? Então, é uma ferramenta super importante, espero que vocês gostem desse módulo aqui do nosso série de vídeos, nossa série de vídeos. Aqui, né, para vocês lembrarem mais ou menos a carinha de um gráfico de Pareto, então é esse gráfico que as barras verticais ficam em formato decrescente, tá? E tem aquela linha que ela mostra o percentual que cada coluna representa de forma agrupada, tá bom? Depois nós vamos ver um pouquinho mais. Então, o que é o Pareto, né? Então, é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar os principais problemas que afetam uma organização e seus processos. Tá? Por que eu uso, né, um gráfico de Pareto? A ideia principal é priorizar o foco de atenção da equipe, do projeto, nas maiores fontes do problema, reduzindo o desperdício de tempo em fontes não relevantes. Então, assim, geralmente quando eu faço um Pareto, eu tô buscando o que a gente chama, depois vamos ver ali do 80-20, né, que seria, eu quero achar 80% de concentração do meu problema, em poucas causas potenciais, em poucas fontes de variação que a gente chama, né. Então eu quero encontrar isso, né. Por quê? Porque muitas vezes se eu não uso um Pareto, eu posso estar atuando numa área que não tem nada a ver com o meu problema, gastando energia, recurso da equipe e no final não vai trazer ganho nenhum. Então eu quero saber aquilo que mais impacta o meu problema e eu quero atuar ali, porque aí eu atuando em menos causas, menos fontes de variação, o meu impacto vai ser maior, tá bom? E como que eu faço isso? É uma relação 80-20 que a gente fala, né? Então, lá no passado, um estatístico matemático italiano chamado Vilfredo Pareto, ele fez um estudo sobre concentração de riqueza na Itália. E ele descobriu que 20% das pessoas concentravam 80% das riquezas, né. Depois ele fez esse mesmo estudo para outras coisas e viu o mesmo comportamento e gerou esse conceito de 80-20, que para nós de melhoria contínua, Lean Six Sigma, seria 20% das causas geram 80% dos defeitos ou do problema, tá. Então é um gráfico de barras verticais decrescente, como vocês viram, né, do maior para o menor, e o gráfico de linha, ele é crescente, mas ele é de porcentagem acumulada, tá bom? Então aqui dá para ver um exemplo. Então, o que vocês estão vendo ali, ó, no 4-3-1 é quantas vezes esse mesmo problema aqui, diferença de peso, aconteceu, tá? O segundo, percebam que ele é menor, o terceiro é menor que o segundo e o quarto é menor que o terceiro, tá? Que ele está em forma decrescente. A segunda linha mostra o percentual relativo, que seria o quê? É o 4-3-1 aqui dividido pela soma desses quatro aqui, ó, tá? Você soma esses quatro, divide, pega esse cara aqui, divide pela essa soma, vai dar 44,2%, tá? E o último aqui é o percentual acumulado. Então perceba que o primeiro ele está acumulando com ele mesmo, então é 44,2, só que o segundo tinha um percentual relativo de 30%. Então no acumulado vai ser 44,2 mais 30, que vai dar 74,2. O terceiro tinha 13,5, que no acumulado vai dar 87,7, e o quarto tinha 12,3, que no acumulado vai dar 100%. Então sempre vai fechar 100% no gráfico de Pareto, tá bem? Bom, espero que tenha ficado claro, mas a gente vai tentar fazer alguns exemplos aqui para vocês verem como funciona, tá bem? Então, onde que eu faço o Pareto? Então, Excel, Minitab dá para fazer também, tá? Eu gosto bastante de usar no Minitab porque tem algumas facilidades, tudo bem? Aqui nossa página de contato, então, quiser entrar em contato com a gente, aqui tem nosso telefone, tem o e-mail, tem o nosso LinkedIn, também tem o canal do YouTube, que é o Essan Consultoria, e tem o nosso perfil do Instagram, que é eduardosantos.mbb, tá bom? Só um minuto que eu vou compartilhar aqui o Excel. Então aqui, ó, eu tenho alguns jeitos de fazer, tá bom? Eh, Aqui eu posso fazer um soma C, por exemplo, né? E ele vai somar aqui, ó. Então ele está somando essa coluna com esse padrão, com essa quantidade, tá? Isso é a fórmula soma C.
e depois você tem isso aqui. Aí eu posso vir aqui e colocar isso aqui embaixo, ó, como colando como valor, e colocar ele em formato decrescente, para ficar no formato de Pareto. E daqui eu poderia sair com um gráfico de Pareto, que ele deve estar criado em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, ó. Esse é o gráfico de Pareto que está vindo lá daquela tabela, tá? Se vocês não acreditam, eu clico aqui, ó. Olha lá, tá vindo daqui, tá, pessoal? Então, é aqui um gráfico de Pareto. Nossa, mas dá muito trabalho. Eu também posso fazer por tabela dinâmica. Aí tem que saber um pouquinho mais de Excel, mas eu posso criar uma tabela dinâmica, tá? Como que eu crio essa tabela dinâmica? Já está lá, né? Mas aqui basicamente eu selecionaria todas as linhas e colunas, por exemplo. Venho aqui inserir tabela dinâmica e ele vai perguntar: você quer colocar essa tabela numa nova planilha ou nessa planilha aqui mesmo ou em outra que já existe, tá? Quando aqui eu escolhi na planilha existente, escolhi aquela célula que vocês estavam vendo lá na frente. Deixa eu voltar lá. Aqui, tá? E aí eu coloquei, eu quero a reclamação aqui como linha, que vai aparecer aqui. Quero aqui os valores, né? O número de reclamações, as quantidades. E aqui eu quero saber, por exemplo, quantas reclamações tiveram e o percentual acumulado. Também já consigo colocar dentro do o próprio Excel dessa forma, tá? Então aqui também mostraria, e aí quando você criar o gráfico, ele vai ficar dessa forma aqui, é um gráfico dinâmico, tá? Consegue editar também, mas ele é um pouco mais limitado, tá? Também consigo, pessoal, direto daqui, ó, igual como eu vou fazer no Minitab, tá bom? Eu consigo daqui direto, deixa eu só lembrar como que é. Eu acho que é isso. Se eu não errei, é isso. Por exemplo, você pode vir aqui inserir gráfico, em algum lugar aqui tem Pareto, aqui ó, Pareto. Estão vendo, pessoal? Aí eu não tive que fazer somacê, não tive que fazer nada, e eu consigo o Pareto da mesma forma, tá? Eu consigo colocar o número aqui rótulo de dados, quantos que tiveram, e aqui eu não sei se eu consigo. Aqui eu não consigo colocar o percentual, tá? Mas se você parar ali em cima, nós vamos ver que você está bem próximo ali dos 50%, né? Se a gente for olhar na tabela, vamos ver a tabela aqui, olha lá, 49%, tá? Então, essa é a parte ruim daquele gráfico, né? Mas aqui eu consigo fazer dessa forma também, né? Aqui. Quando eu faço o automático, é aquele lá que eu estava fazendo agora para vocês, é esse automático, tá? Acabei de fazer. E pela tabela dinâmica eu consigo também, tá? Colocar percentuais, eu consigo colocar algumas outras informações aqui dentro, tá? Então, se eu clicar aqui e colocar rótulo de dados, ele vai aparecer o percentual. Se eu clicar aqui e colocar rótulo de dados, vai aparecer a frequência. Também consigo, opa, deixa eu sair aqui que eu cliquei fora. Também consigo aumentar a largura ali, né, das colunas, né? Então eu consigo vir aqui e colocar no mesmo formato que eu tinha. Oh, tá bom? Então eu consigo. Ficou poluído, mas você consegue mudar a edição. Aqui é só para mostrar para vocês que eu consigo usar o Excel. Mas eu não quero usar o Excel, eu quero usar o Minitab. Tá? Então eu vou abrir um Minitab aqui novo, do zero, para a gente ver como que a gente faria. Então eu vou vir aqui, ó, literalmente eu vou copiar tudo. Não importa, tá? Não vou usar todas as colunas, mas já levo tudo para lá. E dou um Ctrl V aqui. Tá bom? Ctrl C no Excel, Ctrl V no Minitab. Tá? Aqui você já começa a ver algumas coisas do Minitab. Ele é um software estatístico, então ele não é um software igual o Excel, que é uma tabela, né? Vamos chamar assim. Aqui eu consigo fazer análise estatística. Então, quando você coloca uma coluna e tem data, ele fica D ali em cima. Estão vendo, pessoal? Quando é texto, ele fica T, tá? E quando é número, ele não fica nada. Então, por exemplo, se você tiver uma coluna que é número e tiver um T lá em cima, significa que alguma coisa aqui embaixo está com texto e aí você não vai conseguir fazer análise estatística nenhuma, tá? Mas é só para vocês entenderem como o Communitab funciona. Vou vir aqui, ó, onde que está o Pareto? Então, estatística, né, Stat. Vou vir aqui, ó, ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto, tá? Eu ainda apanho com um pouco dele em português, porque eu aprendi ele em inglês, e aí eu já sei onde estão as ferramentas. Agora eu estou aprendendo de novo em português, né, para facilitar a comunicação, mas aos poucos eu vou aprendendo, tá? Às vezes eu erro, né? Então, ó, onde que está a coluna de defeitos? Se eu olhar aqui embaixo, está como reclamação. Então, reclamação é a coluna de defeitos. Ó. E frequência? Frequência é as vezes que ocorreu, quantidade.
Aí aqui tem um macetinho, tá? Eu não sei se aqui vai dar errado, vamos ver isso aqui, ó. Se eu fizer assim, ó lá, isso que eu ia falar. Como eu coloquei 95, tudo que está depois de 95 ele vai chamar de outro, tá? Então, perceba ali embaixo, ó, tá? Então, eu não quero que fique assim, eu quero que apareça todos. Se você dá um Ctrl ele volta sempre no último comando que você deu. Então você pode vir aqui e colocar 99 ou 99.9 e dar OK. Aí ele vai mostrar todas as colunas, né, vamos chamar assim. É um gráfico bonito? Não, mas você não tem nem trabalho, né? Você dá um Ctrl C, Ctrl V, vem aqui, faz o gráfico, acabou. Ele já dá a quantidade, ele já dá percentual relativo e já dá percentual acumulado. Se eu quisesse atuar até 80%, eu atuaria nas 3 primeiras fontes de variação, que é carne fora do ponto, má qualidade da embalagem e muito salgado. Isso dá 80% das reclamações dos clientes. Então, para que eu vou atuar em divergência no valor cobrado? Muitas vezes gastar uma energia gigante para ganhar só 1,5%, sendo que eu tenho 81% em 3 fontes de variação, tá bom? Essa é a grande função, a grande sacada do Pareto. Vou tirar minha tela aqui, só um minuto, pessoal. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do Pareto, a ferramenta muito importante. Espero que tenham gostado como fazer ele no Excel. Pode olhar esse vídeo várias vezes, é bem simples, tá, pessoal? No Excel também, mas aí você tem que tentar editar para ele não ficar tão feinho lá, né? E o Minitab vocês viram, super simples. Não tem um Minitab, Excel, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. E não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Ou o próprio link do vídeo com as pessoas que possam gostar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até nosso próximo vídeo da série sobre 7 ferramentas da qualidade. Um abraço, pessoal.